Como falar inglês mudou a minha vida? Eu vou falar um pouco sobre o idioma inglês e como ele abriu portas que nem eu mesmo sabia o que ela existia. Desde muito pequeno, me fascinava ver as pessoas falando um outro idioma, até mesmo quando eu não falava português direito. Com 3 anos eu tive a chance de conhecer um vizinho, que o primo dele tinha voltado de viagem e começou a ensinar inglês para ele e topou me ensinar as primeiras palavras. E desde então eu nunca mais deixei de estudar inglês. Aqui eu vou falar um pouco sobre como o domínio, entre aspas, do idioma, porque, de novo, eu não sou um nativo, eu considero que eu falo um bom inglês, o inglês suficiente, eu brinco que eu falo um inglês que eu posso tirar debaixo do braço e me virar, mudou a minha vida e abriu portas que eu nem mesmo sabia que elas existiam. Eu fiz algumas anotações que vão ser bem importantes para que a gente consiga entender um pouco sobre como não necessariamente é só sobre trabalho, mas também é sobre trabalho. Bom, a minha vida antes e depois de falar inglês. A gente está cansado de ouvir que grande parte dos conteúdos importantes, relevantes, são criados em inglês. Sejam conteúdos técnicos, conteúdos culturais. A matriz, a base, ela é o idioma inglês. Então eu considero que antes de eu ter o nível de proficiência que eu tenho hoje e depois, eu pude conhecer muita coisa. Eu pude aprender muito mais coisa. Eu pude consumir outras coisas porque o inglês ele destravou esse bloqueio. Eu posso ler livros, eu posso assistir vídeos, filmes, conteúdos, palestras. A gente tem ferramentas como o YouTube que eu considero ser uma caixa de tesouro. E muito do que está ali, que não chegou no Brasil ainda, está em inglês. Então eu considero que minha vida antes do inglês era uma vida limitada a conteúdos que ou tinham algum tipo de curadoria para o nosso idioma, ou eram produzidos no nosso idioma, e aqui eu não estou falando que é melhor ou pior, mas eu estou falando em densidade, em volume. Então acho que esse é o principal ponto. O que eu pude acessar, o que eu tenho podido acessar depois que eu comecei a ter mais domínio do idioma. Ponto 2. O momento da virada. Se profissionalmente eu estou onde eu estou hoje, trabalho numa empresa multinacional, estou há mais de 10 anos trabalhando com recrutamento, o inglês for primordial. Primeiro porque se você não entendeu que o mercado ele não é mais sua cidade, sua região, seu estado e seu país, você está errado. O mercado é o mundo. Grande parte das empresas locais ou globais tem operações em diversos países. Então, falar inglês me abriu portas profissionais muito interessantes. A partir das pessoas que eu conheci porque eu falava inglês, dos projetos que eu pude e posso atuar em função do idioma inglês e, principalmente, do que eu pude ter de aumento de remuneração por falar inglês. Ainda hoje, mesmo com o boom da inteligência artificial, as vagas que melhor remuneram são as vagas para quem fala inglês. Porque normalmente são empresas americanas, canadenses, britânicas, europeias até mesmo, que tendem a priorizar o falante de inglês do que outros idiomas. Então, esse foi um dos pontos de virada profissional e que impactou e impacta diretamente minha vida. Terceiro ponto, o que funcionou para mim? Primeiro foi entender de que eu nunca ia ter um inglês perfeito como um nativo. E aqui não é uma questão de desistir ou de, você está sendo preguiçoso. É uma questão de ser sincero consigo mesmo. Se você comparar o meu inglês com alguém que nasceu nos Estados Unidos e mora lá a vida inteira, o meu nível de proficiência vai ser diferente, a minha pronúncia vai ser diferente e tá tudo certo. Eu gosto de pensar que o inglês que funciona é aquele que você entende e sabe comunicar. Esse é o ponto-chave. Acho que nós, brasileiros, a gente tem uma limitação que é a gente quer ser perfeito na pronúncia do inglês. É impossível? Não. Precisa? Também não. Eu entrevisto algumas dezenas de candidatos por mês em inglês e eu confesso para vocês que muita gente chega com inglês muito honesto e vai embora, porque eles estão preocupados em saber comunicar o que precisa ser comunicado com o inglês suficiente para aquilo. Esse é o ponto-chave. Aqui está, acho que a chave. Pare de se cobrar por uma fluência que talvez nem venha e se preocupe em ter um inglês que eu chamo de inglês suficiente. Profissionalmente e pessoalmente, eu te garanto que esse vai ser o nível ou a qualidade de inglês que já vai fazer você mudar seu jogo. Próximo ponto. O que eu diria para quem ainda está com medo de começar? Comece. Hoje, talvez a gente tenha mais ferramentas
pagas e gratuitas para você começar a estudar inglês ou para você aperfeiçoar o seu inglês que nós nunca tivemos. Acho que até pouco tempo atrás você tinha as escolas tradicionais, depois os professores particulares, depois os cursos online, depois o YouTube com cursos praticamente inteiros gratuitos, cursos pagos que você paga muito barato para consumir. Agora nós temos as inteligências artificiais que treinam o seu inglês. Então eu gosto de pensar que a gente tem para todos os gostos e perfis. Então o primeiro passo é comece. Ah, mas eu tenho vergonha. Vai com vergonha mesmo. Eu garanto para você que o que você vai colher ao longo da trajetória vai valer muito mais a pena do que o que você não colhe hoje por ter vergonha. Aproveite cada novo aprendizado. Aproveite cada evolução. Não comemore só quando você chegar lá do outro lado achando que você fala o inglês Mega Blaster. Pô, cada nova frase, cada nova compreensão é uma vitória. Nós não somos nativos, nós não moramos num país onde a maioria das pessoas fala inglês. A última pesquisa do British Council falava que algo entre 1,5% e 3% da população brasileira falava algum inglês. Pô, a gente está falando de um país de 200 milhões de pessoas, aproximadamente. Olha, para a quantidade de habitantes, a quantidade de pessoas que falam inglês. Então não se limita a não estudar. Dê o primeiro passo, o segundo passo, e eu te garanto que profissionalmente, pessoalmente, isso vai fazer toda a diferença para você, como tem feito para mim. Combinado? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Principalmente, manda para aquele seu amigo que você sabe que tem dificuldade em relação ao inglês. Vai ser muito importante para ele. Um abraço, até mais.